Você já percebeu como, muitas vezes, quanto mais você tenta se explicar, menos as pessoas parecem te respeitar? É quase como se cada justificativa que você dá enfraquecesse sua autoridade e diminuísse seu valor. A verdade é que o respeito não se conquista com palavras, mas com presença, postura e limites claros. E o mais curioso, ao parar de se justificar, você não apenas ganha dignidade, mas passa a ocupar um espaço que ninguém ousa invadir. Hoje você vai descobrir como parar de se explicar e, de forma natural, começar a ser respeitado por todos ao seu redor. Fique comigo até o final e aprenda a aplicar essa transformação silenciosa na sua vida. Você já parou para pensar por que tantas pessoas, mesmo sendo competentes, inteligentes ou gentis, parecem não ser levadas a sério? A resposta quase sempre está na maneira como elas se colocam no mundo. Quando você sente a necessidade de explicar cada atitude, justificar cada decisão, ou provar constantemente que está certo, algo invisível acontece. Seu valor diminui aos olhos dos outros. Não é sobre arrogância, nem sobre ser frio. É sobre manter o próprio centro intacto, sobre ser dono da própria narrativa, sem precisar da aprovação de ninguém. O ser humano, por natureza, dá valor ao que é escasso, ao que não é facilmente acessível. E quando você se explica demais, você se torna previsível, transparente e, infelizmente, manipulável. Cada palavra de justificativa é como um convite para que os outros questionem sua autoridade, sua postura, sua capacidade de decisão. E é aí que surge o paradoxo. Ao tentar provar que você merece respeito, você está, na verdade, abrindo mão dele. O estoicismo nos ensina uma lição crucial. Seu valor não depende do julgamento alheio. Um verdadeiro estoico entende que a opinião dos outros é apenas isso, uma opinião. E enquanto muitos gastam energia tentando controlar percepções, o estoico investe em sua própria presença, sua própria postura e seu próprio autocontrole. É nesse silêncio firme, nessa não reação desnecessária, que nasce o respeito genuíno. Quando você decide parar de se explicar, algo incrível acontece. Primeiro, você cria um espaço de mistério. O outro passa a perceber que não tem controle sobre você, que suas atitudes não estão à disposição para serem interpretadas ou manipuladas. Essa ausência de justificativa gera autoridade, e a autoridade desperta respeito automaticamente. O simples ato de manter firmeza, sem recorrer a palavras desnecessárias, comunica mais do que qualquer discurso elaborado. E não é apenas sobre interações individuais. Em reuniões, conversas, debates ou mesmo em redes sociais, quem se coloca no papel de sempre explicar está, muitas vezes, cedendo o poder. A voz que não se defende constantemente se torna mais forte. O silêncio estratégico não é ausência de argumento, é concentração de presença. É a demonstração de que você não precisa ser validado, que você é completo por si só. A segunda dimensão desse comportamento está na consistência. Pessoas que não se explicam, mas mantêm coerência entre ações e valores, inspiram confiança. Elas não precisam convencer ninguém de sua intenção, porque suas atitudes falam mais alto do que qualquer palavra. O respeito nasce justamente dessa previsibilidade interna, na certeza de que você não será arrastado pelas opiniões alheias, que não se moverá para agradar ou justificar. E, curiosamente, essa postura muda a percepção dos outros sobre você de uma maneira quase instantânea. Aqueles que antes questionavam, criticavam ou tentavam manipular, começam a medir cada palavra, cada gesto, cada movimento seu. O espaço que antes era ocupado por explicações desnecessárias agora é preenchido por admiração silenciosa. E o mais importante, você não precisou lutar, provar ou se impor. O segredo está na firmeza silenciosa. Não confundir a ausência de explicação com indiferença, mas sim com domínio emocional. Enquanto muitos reagem impulsivamente, você escolhe responder apenas quando necessário, e de forma que fortaleça sua posição, não que a enfraqueça. Essa é a essência da postura estoica aplicada ao respeito. Ser consistente, não reagir às provocações e manter sua dignidade acima das expectativas alheias. Ao longo do vídeo vamos explorar os 3 pilares principais que transformam essa postura em respeito real. Primeiro, a suspensão das justificativas. Segundo, a coerência entre ações e valores. E terceiro,
a presença firme que comunica a autoridade sem precisar de palavras. Cada um desses pilares funciona como uma engrenagem de poder silencioso que faz com que as pessoas naturalmente reconheçam seu valor. A primeira mudança fundamental é aprender a identificar os momentos em que a necessidade de explicar surge. Muitas vezes, sentimos que precisamos justificar nossas escolhas por medo de julgamento, rejeição ou conflito. O estoicismo nos ensina que essas emoções são naturais, mas não devem guiar nossas ações. Reconhecer a sensação sem agir sobre ela é o primeiro passo para romper o ciclo da explicação excessiva. Depois de perceber esses momentos, a segunda ação é substituí-los por presença e ação deliberada. Em vez de gastar energia em palavras, canalize para resultados concretos, postura firme e decisões consistentes. A ação se torna mais poderosa do que qualquer justificativa, porque demonstra competência e autoridade de forma tangível. O terceiro aspecto é a paciência estratégica. Muitas vezes, o respeito não é imediato. Ele é construído aos poucos, através da constância de comportamento. Manter a postura mesmo quando provocados, ignorados ou questionados é o que cria uma percepção de força interna. E aqui está o ponto crucial. Essa força não é percebida por quem espera manipular, mas por quem observa e reconhece valor genuíno. Por fim, compreender que parar de se explicar não é sobre afastar os outros, mas sobre alinhar sua presença com seus valores. Ao deixar de ceder energia para justificar, você mantém foco no que realmente importa, ao mesmo tempo em que redefine a forma como os outros interagem com você. A liberdade de não precisar provar nada é a essência da autoridade silenciosa e do respeito duradouro. Agora que você já entendeu a importância de não se explicar demais, vamos mergulhar na prática de como essa postura se manifesta no dia a dia e transforma a forma como as pessoas percebem você. A primeira coisa a perceber é que a comunicação silenciosa é mais poderosa do que palavras vazias. Um gesto firme, um olhar seguro, uma postura ereta, todos esses sinais dizem mais do que qualquer discurso elaborado. Pessoas respeitam quem transmite confiança sem precisar falar constantemente sobre si mesmo. O estoicismo nos ensina que a tranquilidade interior gera autoridade externa. Quando você permanece calmo, mesmo em situações tensas, você passa a mensagem de que não é facilmente abalado. Essa serenidade transmite que você tem controle sobre si mesmo, que suas decisões não são impulsivas e que seu valor não depende da validação de terceiros. É nesse equilíbrio silencioso que nasce o respeito genuíno. Em seguida, é essencial entender que não se explicar não significa se isolar ou ignorar os outros. Pelo contrário, é sobre escolher suas batalhas e focar no que realmente importa. Cada interação deve ser uma oportunidade de demonstrar consistência entre palavras e ações. A coerência se torna seu aliado mais poderoso. Quando as pessoas veem que você age de acordo com seus princípios, mesmo sem justificativas, elas começam a confiar e a respeitar você automaticamente. Um ponto que muitos ignoram é que a necessidade de justificar surge, muitas vezes, do medo da rejeição ou do julgamento. Mas pense, quanto mais você se preocupa em agradar ou explicar, mais frágil você parece. Cada explicação é um convite para que outros questionem sua autoridade ou sua competência. Por isso, o primeiro passo prático é identificar os gatilhos que fazem você sentir que precisa se justificar e começar a controlá-los. Pergunte a si mesmo: isso realmente precisa ser dito ou minha presença já comunica o suficiente? Outra ferramenta poderosa é o silêncio estratégico. Saber quando não falar é tão importante quanto saber quando se expressar. O silêncio cria espaço e gera curiosidade. Ele faz com que os outros prestem atenção às suas ações, às suas escolhas, ao seu comportamento. É incrível como uma pausa bem colocada, uma observação contida ou um simples assentimento pode transformar a percepção que os outros têm de você. Além disso, manter consistência emocional é crucial. Pessoas que se explicam demais frequentemente reagem de forma impulsiva a críticas ou questionamentos. Elas permitem que a opinião alheia direcione suas respostas, diluindo sua autoridade. O estoico, por outro lado, observa sem se deixar abalar, mantém o foco em seus valores e responde apenas quando necessário, de maneira que fortaleça sua posição. Esse controle emocional
cria respeito quase que instantaneamente. Também é importante perceber a diferença entre explicar e comunicar. Explicar é tentar convencer. Comunicar é transmitir sua mensagem de forma clara e firme, sem precisar justificar intenções. Uma frase simples, uma postura decidida ou uma decisão tomada com segurança comunica mais do que qualquer argumento detalhado. E, de forma silenciosa, cria uma aura de confiabilidade e respeito. O quarto ponto que precisa ser internalizado é que o respeito verdadeiro não se conquista implorando por aprovação. Quando você para de se justificar, você deixa de alimentar expectativas externas e passa a cultivar sua própria autoridade. Essa mudança de foco é libertadora. Você não está mais tentando controlar como os outros o veem, está simplesmente sendo consistente com quem você é. E a consequência natural. As pessoas começam a reconhecer seu valor sem que você precise pedir. Agora vamos falar sobre os efeitos práticos disso em relacionamentos e ambientes profissionais. Imagine uma reunião de trabalho. Enquanto alguns gastam tempo justificando decisões ou defendendo ideias, quem mantém postura firme, responde de maneira objetiva e evita explicações desnecessárias, se destaca naturalmente. A presença silenciosa, a confiança e a consistência se tornam evidentes para todos. É a diferença entre ser notado e ser respeitado. No âmbito pessoal, o mesmo princípio se aplica. Amigos, familiares e parceiros começam a perceber que suas ações falam mais do que suas palavras. Você deixa de ser manipulável e passa a ser alguém cuja opinião e presença são valorizadas. A ausência de explicações constantes cria espaço para que as pessoas reflitam sobre suas próprias atitudes, muitas vezes gerando admiração e respeito sem esforço. O quinto pilar que vamos explorar mais a fundo é a paciência estratégica. O respeito não é construído da noite para o dia. É uma construção lenta que exige consistência. A cada interação, cada decisão, cada gesto, você fortalece sua autoridade silenciosa. O estoicismo nos lembra que o verdadeiro poder está em manter a postura, não em obter reconhecimento imediato. Por fim, lembre-se de que parar de se explicar é também um ato de autocuidado. Quando você não sente necessidade de justificar cada passo, você preserva energia mental e emocional. Essa energia pode ser direcionada para crescimento pessoal, aprendizado e ações que realmente importam. E o resultado é um ciclo virtuoso. Mais presença, mais respeito e mais liberdade. À medida que você internaliza a prática de não se explicar, começa a perceber como pequenas ações diárias reforçam seu valor sem esforço. Cada decisão tomada com segurança, cada resposta medida e cada silêncio estratégico contribuem para construir uma imagem de autoridade natural. Pessoas respeitam quem sabe manter a calma em meio ao caos, quem não se deixa arrastar por provocações e quem mantém postura firme mesmo quando pressionado. Essa consistência silenciosa é a essência do respeito verdadeiro. Outro aspecto crucial é o impacto do autocontrole sobre a percepção alheia. Quando você domina suas emoções e evita justificar cada atitude, você demonstra inteligência emocional, maturidade e autoconfiança. Isso cria uma espécie de magnetismo silencioso. Pessoas começam a notar que suas ações refletem princípios sólidos, que você não é facilmente manipulado e que seu valor não depende da aprovação alheia. Essa percepção gera respeito espontâneo. O próximo ponto é sobre limites. Quem se explica demais frequentemente abre brechas para que outros ultrapassem fronteiras pessoais. Justificativas constantes podem transmitir vulnerabilidade, insegurança e dependência da opinião dos outros. Ao adotar o estoicismo como guia, você estabelece limites claros. Sabe quando falar, quando agir e quando permanecer em silêncio. Esse equilíbrio transmite autoridade e fortalece relações, pois todos aprendem a respeitar seu espaço e sua autonomia. Além disso, é fundamental compreender o papel do exemplo silencioso. Pessoas observam mais do que escutam. Suas atitudes, postura e consistência comunicam valores que palavras jamais conseguiriam expressar totalmente. Um gesto de firmeza, uma escolha ética tomada de forma tranquila ou a capacidade de permanecer íntegro sob pressão transmite muito mais do que explicações longas ou argumentos emocionais. A mensagem é clara. Sua presença e comportamento
valem mais do que qualquer discurso. O estoicismo também nos ensina a importância de não reagir a provocações. Quanto mais você evita justificar-se, menos combustível dá para a manipulação emocional de outros. Não se trata de ignorar ou ser passivo, mas de responder apenas quando necessário e de forma estratégica. Cada silêncio é uma demonstração de poder. Você mostra que não precisa provar nada, que não depende da aprovação alheia e que seu valor é inerente. Outro ponto poderoso é a percepção de integridade. Quando suas ações são consistentes e você não sente necessidade de explicações, você passa a ser visto como alguém confiável. Essa confiabilidade gera respeito imediato. As pessoas entendem que podem contar com você, que sua palavra tem peso, que suas decisões são fundamentadas e que você age de acordo com princípios sólidos. Integridade silenciosa é magnética. Um elemento que muitos negligenciam é o impacto psicológico do silêncio naqueles que buscam controlar ou manipular você. Quanto menos você se justifica, mais difícil se torna influenciá-lo. O silêncio cria espaço para reflexão e, muitas vezes, faz com que outros reconsiderem suas próprias atitudes. Sem perceber, você se torna uma referência de força interior, alguém que inspira respeito sem precisar exigir reconhecimento. Também é importante notar o efeito sobre sua autoestima. Cada vez que você se recusa a se explicar desnecessariamente, você fortalece sua autoconfiança. Você aprende que não precisa da validação constante de terceiros e que seu valor não é determinado por julgamentos externos. Essa segurança interna se reflete no comportamento: postura firme, voz segura, olhar confiante. E essas características geram respeito quase automático. Outro ponto de atenção é a linguagem corporal. A forma como você se posiciona, como caminha, como mantém contato visual e como gesticula transmite mais do que palavras. Quando você se explica demais, essa linguagem corporal pode contradizer suas palavras, gerando insegurança percebida. Parar de justificar permite que seu corpo fale com autenticidade, reforçando a autoridade e criando uma presença respeitável e magnética. Por fim, vale enfatizar a importância da paciência e da persistência. O respeito não é conquistado com uma única ação ou frase. É construído gradualmente por meio de escolhas conscientes e consistentes. Cada interação é uma oportunidade de reafirmar seu valor, de demonstrar controle emocional e de reforçar a postura silenciosa. O estoicismo ensina que a força verdadeira vem do domínio de si mesmo e da constância. E é exatamente isso que faz as pessoas respeitarem você sem que precise se explicar. À medida que você aplica esses princípios de forma constante, começa a perceber mudanças sutis, mas profundas nas relações ao seu redor. Pessoas começam a consultá-lo, a ouvir suas opiniões antes de agir, a valorizar seu tempo e espaço. O respeito conquistado não é imposto, mas naturalmente gerado pela consistência, autocontrole e postura silenciosa. Cada gesto de serenidade transmite autoridade e confiança, criando um magnetismo silencioso que atrai consideração e admiração. Outro aspecto poderoso é o efeito cumulativo do silêncio estratégico. Quanto menos você se explica, mais sua presença se torna impactante. Um simples olhar, um gesto contido ou uma decisão firme comunica mais do que qualquer justificativa verbal. Isso não apenas eleva sua imagem, mas também estabelece um padrão de comportamento que outros passam a seguir ou respeitar automaticamente. Você se torna referência de integridade e firmeza. O estoicismo ensina que o respeito verdadeiro não depende de elogios ou reconhecimento imediato. Ele surge do alinhamento entre valores internos e ações externas. Cada decisão tomada com firmeza, cada limite respeitado e cada momento de silêncio consciente reforçam sua autoridade pessoal. Pessoas respeitam aqueles que não se deixam levar por críticas, fofocas ou pressões externas, porque sabem que estão lidando com alguém íntegro e centrado. Outro ponto essencial é o poder da expectativa silenciosa. Ao não se explicar constantemente, você permite que outros reflitam sobre suas próprias atitudes. Muitas vezes, o silêncio provoca introspecção e reconhecimento do seu valor, sem que você precise reivindicá-lo. Esse mecanismo psicológico é extremamente eficaz, gera respeito e admiração de forma natural, sem esforço ou manipulação direta.
Também é fundamental reconhecer que o respeito adquirido por meio do silêncio não é rígido ou autoritário. Ele é admirado porque transmite segurança e autenticidade. As pessoas percebem que você não se curva diante de pressões, não busca aprovação e mantém princípios sólidos. Esse equilíbrio cria uma aura de confiabilidade, alguém que inspira confiança e estabilidade, tornando-se naturalmente respeitado em qualquer contexto. Além disso, parar de se explicar melhora a qualidade das interações. Você passa a se relacionar com pessoas que realmente valorizam sua presença, que respeitam seu tempo e que apreciam sua integridade. Ao eliminar justificativas desnecessárias, você filtra relacionamentos superficiais e cria espaço para conexões significativas, baseadas em respeito mútuo e admiração verdadeira. Outro efeito relevante é a autoestima reforçada. Cada momento em que você mantém silêncio estratégico, cada vez que evita justificativas desnecessárias, você reafirma seu próprio valor. Isso gera confiança interna, reduz a ansiedade e fortalece a percepção de controle sobre sua vida e suas escolhas. Pessoas percebem essa segurança e ela se traduz em respeito imediato, quase instintivo. O respeito silencioso também impacta ambientes profissionais e sociais. Um líder que não precisa se explicar constantemente transmite competência, firmeza e clareza de propósito. Um amigo que mantém postura íntegra e consistente inspira confiança e segurança. Um familiar que não se justifica excessivamente demonstra maturidade emocional. Em todos os contextos, o respeito conquistado por meio do silêncio é universal e duradouro. Finalmente, a prática de não se explicar e adotar uma postura estoica é um exercício contínuo. É cultivada dia após dia, decisão após decisão. Com consistência, autocontrole e consciência estratégica, você transforma sua presença de alguém que busca validação para alguém que é naturalmente respeitado e admirado. O poder do silêncio não está em falar menos, mas em transmitir valor, autoridade e integridade de forma que palavras jamais conseguiriam expressar completamente. O resultado final é claro. Você se torna uma referência silenciosa de respeito e admiração. Alguém que não precisa provar nada, mas cuja presença fala por si. O estoicismo não apenas guia suas ações, mas transforma a percepção que outros têm de você, consolidando seu valor de maneira profunda, duradoura e irresistivelmente magnética.